Agora vamos falar o que você não deve fazer como profissional. Primeira coisa de tudo, tomar muito cuidado aonde você está colando o fio, não deixar ele muito próximo da pálpebra da sua cliente para isso não ocorrer uma alergia ou machucar os cílios da sua cliente. Tomar cuidado com o excesso de cola, o excesso de cola ele pode danificar os fios, tá? E também causar uma alergia na sua cliente, pois vai ter muitos componentes químicos no olho dela. Outra coisa também importante, sempre isolar muito bem os fios inferiores. Para quê? Para na hora que você estiver finalizando, você não confundir os fios inferiores com os fios superiores e acabar colando alguns cílios no fio de baixo da sua cliente, tá? Isso pode ocorrer de grudar os cílios da sua cliente, na hora que ela tentar abrir o olho, ela não conseguir abrir o olho porque está com o olho grudado. Então presta muita atenção nisso e toma muito cuidado com isso, tá? Muito cuidado também para o pad não ficar entrando no olho da sua cliente, tá? Para não ocasionar lesão no olho dessa cliente. Conforme você vai fazendo o procedimento, evita ficar escovando muitas vezes os cílios da sua cliente, porque pode dar estique. O que é estique? De repente você tem 3 fios, um exemplo, tá? Tem 3 fios aqui. Aí você vai e cola um fio aqui, um fio aqui e um fio aqui. De tanto que você fica penteando aqueles fios e a cola ainda não secou, ele vai acabar grudando. Então vai ocasionar um ninho nos cílios da sua cliente. Isso vai ficar bonito no primeiro dia, tá tudo bem, mas no segundo dia a sua cliente vai começar a sentir dor nos cílios. Isso incomoda muito. Então toma muito cuidado, tá? Outra coisa também, tá fazendo a extensão de cílios, de repente caiu um fio, você não pode pegar ele, passar novamente na cola e grudar de novo, tá? Aquele fio, se você já passou uma vez na cola, descarta. Por quê? Você passando 2 vezes ele na cola, ele vai dar excesso. Então, não vai ficar legal. Outra coisa também, nada de ficar indicando produtos para a cliente, para ela passar nos cílios para ele crescer, tá? Existe sim alguns colírios que vendem na farmácia, mas eles são indicados para glaucoma e realmente eles fazem os cílios crescer. Porém, uma cliente que tem um olho saudável, ela utilizando um colírio que é para glaucoma, vai acabar dilatando o olho daquela cliente e vai acabar interferindo na saúde ocular, tá? Então, tomar muito cuidado com isso também. Não indica nenhum produto para ela passar nos cílios. O que você vai falar para sua cliente fazer após o procedimento? Primeiro de tudo, não lavar nas primeiras 24 horas, porque a nossa cola ela tem um tempo que ela precisa secar. E esse tempo ele dura em média 24 horas. A cola, na hora que você passa o ventiladorzinho, ela só seca por fora. Porém, ela precisa fazer a curagem dela. E o tempo de curagem dessa cola é 24 horas. Então, não pode lavar no primeiro dia, tá? Depois, o ideal é essa cliente lavar sempre com água gelada, evitar água quente, evitar vapor do banho. Por quê? O vapor do banho ou a água quente em contato com a cola vai fazer o fio se soltar muito mais rápido. Então, é uma cliente que vai te dar dor de cabeça depois e falar que os cílios dela tá caindo. Mas é bom você já deixar ela ciente das coisas que pode e não pode fazer, tá? Outra coisa também, não pode passar rímel. Por quê? Quem coloca extensão de cílios já usa para não ter que passar rímel. Mas tem sim algumas clientes que resolvem passar. O porquê que não pode passar o rímel? Porque ele vai pesar, ele vai fazer aqueles cílios da cliente cair muito mais rápido, vai danificar os cílios com a extensão e ele vai grudar os fiozinhos também. Então vai ficar um trabalho bem grosseiro. O ideal é não passar rímel. Alguns rímels têm um componente oleoso. Qualquer componente oleoso em contato com a extensão de cílios vai fazer aquela extensão cair. Então, tomar cuidado também com removedor de maquiagem, né? Removedor sempre tem que ser à base de água micelar e não com óleo na composição. Importante também falar para sua cliente ficar 24 horas sem academia, porque o suor, ele vai acumular gotículas de suor nos cílios da sua cliente e vai fazer aqueles cílios não durar. Tá? Então, provavelmente é uma cliente que volte mais cedo para manutenção ou que já te mande mensagem para você fazer um retoque de graça. Outra coisa também, você precisa orientar a sua cliente a não ficar puxando os cílios, porque nisso a gente isola um fio e cola um em cima do natural da cliente. Se ela puxa aquele fiozinho, ele acaba vindo dela junto, né, o natural dela junto, e vai ocasionar uma falha naqueles cílios. Depois ela vai falar que a culpa é sua, ela nunca vai assumir a culpa. Então já deixa ela bem orientada sobre isso, tá? Outra coisa, tem algumas clientes que elas ficam sem lavar os cílios achando que ele vai durar mais.
Tá errado. A higienização dos cílios ela é muito importante para não acumular fungos. Então, sempre orienta a sua cliente a lavar ele todos os dias, após as 24 horas da aplicação. Lavar todos os dias com a água gelada e de shampoo Johnson's, tá? Pedir para a sua cliente não dormir com o rosto muito enfiado no travesseiro. Geralmente, o lado que ela dorme é o lado que vai cair primeiro, tá? Então, tomar cuidado com o travesseiro para ele não ficar amassando os cílios ou ficar fazendo atrito nos cílios. Porque nisso que faz atrito, além de cair a extensão, pode acabar caindo os cílios natural dela também, tá? Então, tomar muito cuidado com isso. Esses são os cuidados principais que as suas clientes devem ter com cílios e o que você não deve fazer como profissional. Te espero na próxima aula.